Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. O meu nome é Marcos Lopes, seja bem-vindo. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, um versículo da Revista e Atualizada, que diz aqui em Marcos, vamos ver aqui qual que é o verso. Marcos capítulo 2, versículo 17. Marcos 2, versículo 17, que diz a palavra de Deus: Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então nós temos aqui uma passagem das Escrituras Sagradas, do qual o assunto que estamos estudando, que é o provisionismo, né, esta nova mania soterológica, herética, que nasce lá em solo norte-americano, distorce esse texto, inclusive. Como nós vimos no vídeo anterior, o vídeo termina mostrando aí um pastor arminiano querendo dizer que o homem não está totalmente morto em seus delitos e pecados, que existe condição nele de aceitar a Jesus, né, como Salvador. Então esta é a posição que é defendida pelos arminianos, que não são aqueles conhecedores do arminianismo clássico, tá bom? Mas, de qualquer forma, existe centenas e centenas de pastores que acreditam nisto que este pastor aí disse no final do vídeo número 2. Neste vídeo número 3, iremos dar continuidade sobre a questão do provisionismo, né? E mostrar que é mais um filho do arminianismo, certo? No final, então, como eu dizia para vocês, deste vídeo número 2, nós vemos como os atuais pastores estão contaminados pelo algum tipo de molinismo, algum tipo de provisionismo agora, né? Provisionismo, que é essa vertente soterológica aí criada na cabeça de um homem, né? Vemos que Armínio em si, ele não compartilhava desse tipo de posição que nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Vemos aqui Armínio dizendo: eu ensino conforme as escrituras e o consentimento ortodoxo. O livre-arbítrio não tem a capacidade de fazer ou de aperfeiçoar qualquer bem espiritual genuíno sem a graça. Em outra ocasião, Armínio diz o seguinte: o livre-arbítrio do homem em direção ao verdadeiro bem não está apenas ferido. Ele está mutilado, o livre-arbítrio, está débil, inclinado e enfraquecido, mas também aprisionado, destruído e perdido. E seus poderes não estão apenas debilitados e inúteis, a menos que eles sejam assistidos pela graça, mas não têm poder nenhum, exceto ser excitados pela graça divina. Então, diferentemente de muitos canais hoje pelo YouTube, essas pessoas são chamadas arminianismos de cabeça, né? São aquelas pessoas que acham que é assim o arminianismo. Mas o próprio Armínio não acreditava que o livre-arbítrio poderia salvar o homem. Ele não acreditava no livre-arbítrio. Ele acreditava numa outra distorção, né? Que nós vemos aí, que é a graça preveniente, né? Que a graça preveniente vem sobre todo o homem, aí o seu arbítrio é aberto, e aí você decide entre sim e não, tá? É outra forma de encarar a soterologia, tá? Mas os arminianos leigos, aqueles que estão aí nos púlpitos aí das igrejas arminianas, eles dizem que o homem não está totalmente morto e que ele pode responder ao chamado de Deus. Mas devemos observar que a maioria dos pastores arminianos não saberão distinguir essas coisas, e eles destoam do próprio Armínio, tá? O próprio Armínio eles destoam, então é difícil dizer que eles são arminianos, mas eles dizem que são arminianos, né?
Sobre a questão do molinismo, que é essa vertente soterológica, filosófica, jesuítica, ou seja, católica, o molinismo que muitos evangélicos abraçaram nos dias de hoje, quando a gente começa a investigar também do ponto de vista da depravação total, você vai ver que eles vão em direção também dos arminianos. Assim como o provisionismo, o molinismo é uma vertente do arminianismo. Agora, dando continuidade ao raciocínio que nós estávamos expondo no vídeo número 2, a afirmação de que não estamos mortos em nossos pecados, mas apenas enfermos, é usado esse versículo que eu li no início para vocês aqui. É citado no provisionismo como texto prova. Este é um exemplo clássico de isolar versículos do restante da narrativa bíblica e assim ler no texto o que não está lá. Então os provisionistas também dizem que o homem não está totalmente morto em seus delitos e pecados e que ele pode responder com fé ao chamado de ter um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, Leighton Flowers, que é o grande mentor na América, né, esse proeminente provisionista, ele fez isso também com versos, por exemplo, como Jeremias, por exemplo, 19:5. Né? Então você pega aqui, por exemplo, e edificaram os altos de Baal e queimaram os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela minha mente. O Deus da Bíblia dizendo, olha, vocês fizeram isso, mas eu nunca ordenei tal coisa e nem me passou pela mente. Então o Dr. Flowers, que é o mentor nos Estados Unidos, um dos maiores mentores desta vertente herética chamado provisionismo, ele e David Allen, como eu já disse aqui no vídeo 1, número 2, os arminianos estão bebendo da fonte provisionista, achando que é arminianismo porque a semelhança é gritante. É o mesmo trilho, entende? Com algumas modificações. Mas o que ocorre é o seguinte, o senhor Flowers, ele usa Jeremias 19:5, né? Onde esse é o único texto que é usado para negar que Deus tem um decreto ativo de todas as coisas, tá? Que aconteceram e que vai acontecer. Enquanto isso, o Sr. Flowers ignora passagens em Isaías que claramente falam de Deus seguindo seu plano e seu propósito, e altamente fazendo isso com que as coisas más aconteçam, embora sem ser o autor e participante disso, conforme eu já disse no vídeo anterior. Né? A maneira como os arminianos querem jogar na conta dos calvinistas e como os provisionistas e molinistas querem jogar na conta da teologia reformada, que Deus é o autor do mal, da forma como eles querem expor, é um espantalho. Totalmente espantalho. Então, a única maneira de uma perspectiva bíblica em que uma estrutura provisionista pode sobreviver é porque um sistema hermenêutico consistente não levaria a esta exegese que é colocado sobre as Escrituras. É isto que quero abordar aqui com vocês em Marcos 2:17, tá bom? Eu quero abordá-los usando princípios hermenêuticos consistentes. Então vamos começar primeiramente afirmando sobre Marcos 2:17, que é feita a afirmação de que os calvinistas dizem que não estamos doentes, mas mortos. O pecado certamente é uma doença, um defeito, uma desvinculação do bem. O pecado é ilegalmente, ou seja, seria uma ilegalidade, como nós vemos aí em 1 João 3:4, por exemplo. Você abre 1 João 3:4, nós vemos escrito: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, nós vemos então que
O pecado é uma doença, é um defeito, tá? Conforme está escrito aqui nesse texto. E, no entanto, historicamente, os chamados calvinistas, eu não gosto de usar esse termo, mas vamos colocar aqui para você entender bem o que eu estou falando. Na verdade, são os monergistas, mas vamos colocar calvinistas para não ficar, você entender melhor o que estamos tentando passar. Então isso leva ao nosso segundo ponto deste raciocínio. O uso de Marcos, capítulo 2, versículo 17. No contexto, se você ler o contexto, você vai ver que Jesus estava comentando e conversando com pecadores e também comendo com pecadores, em um esforço evangelístico. Ele veio para salvar as pessoas dos seus pecados. Os fariseus não aceitaram nada disso e criticavam Jesus por sua associação com pecadores, o que levou à sua resposta, né, no versículo 17. Né? Nós quando lemos aqui, nós vemos aqui o texto de Marcos 2 e 17, nós vemos que Jesus disse, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim chamar os justos, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, antes de aceitarem, né, é importante observar que esses provisionistas estão tentando dizer que o ser humano é simplesmente doente e não morto. É isso que acontece na mentalidade provisionista. Os provisórios, como são chamados também. Esta é uma tentativa, de alguma forma, preservar a capacidade inerente do homem de responder livremente ao Evangelho. Porque se o homem é tão espiritualmente corrupto quanto os calvinistas afirmam, então o livre-arbítrio libertário do homem se foi, não existe. O argumento também é usado o seguinte, bom, o suficiente para o homem, ele é bom o suficiente para aceitar Jesus. Entende? Também posso jogar nesse jogo com outros versos dentro das escrituras, eu posso fazer o que eu bem entender. Se você for ver o texto de Marcos 2,17, descreve claramente a falta de capacidade do homem para responder ao evangelho conforme João 6,44. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai, né, não o trouxer. Ou seja, não existe possibilidade de um homem ir a Jesus, a não ser se a Bíblia estiver errada. Eu sei que tem muita gente que distorce esse texto aqui. Agora, Jesus disse isso, então que o homem não é bom o suficiente. E quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho conforme escreveu São João capítulo 6, versículo 65, ele continua dizendo, e é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o habilite. Certo? Então, isso mostra que o homem não é bom o suficiente para entregar a sua vida para Jesus Cristo. Tá? Então, vamos contra as Escrituras quando aceitamos os problemas dos provisionários, tá? Com relação à onisciência, mas isso é uma discussão para outro dia, para outra ocasião, tá bom? Agora, o meu ponto aqui é simplesmente citar um versículo que não prova necessariamente um ponto que eles querem assumir. Toda a Escritura deve ser levada em consideração ao fazer a exegese de uma passagem. Com uma hermenêutica adequada na mente, como é que nós abordamos o versículo que nós mostramos aqui? Estamos simplesmente doentes? Primeiro, vamos analisar o próprio versículo, que Jesus apresenta uma analogia de um médico que vem curar os enfermos. À primeira vista, faz sentido até onde vemos o texto. Mas uma pessoa doente não está morta, está? Não está. Eles têm vida neles, não é isso? No entanto, isso não é tudo o que ele disse. Ele disse, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, disse o Senhor Jesus. Olha só aí. Ele diz que você está em dois campos, né? Justo e pecador. Essa não é uma justiça relativa que encontramos em outros lugares das Escrituras, onde alguém é descrito como sendo mais justo do que os outros.
mas trata-se de sua condição espiritual. Se você está simplesmente doente, né, falando dessa forma, haveria uma mistura das duas condições, já que a doença não corrompeu totalmente o seu corpo. Mas Jesus deixa claro que você é um pecador. Não há justiça em você. Você está completamente incompleto. É uma doença terminal. Este princípio também é apresentado em diferentes lugares, mas mais claramente em Jeremias 17, versículo 9. O coração é enganoso acima de todas as coisas, e quem poderá entendê-lo? Aqui vemos que o coração humano não está apenas doente, mas que está em estado terminal. Não há vida em nosso coração que possa ser redimida ou trazida de volta por nossa própria vontade. Voltando ao que estamos discutindo, antes de que alguma coisa parta de nós, nós vemos que estamos corrompidos pelo pecado e estamos não simplesmente doentes em algumas partes e outras sendo saudáveis, tá? Agora não temos também injustiça em nós mesmos, ok? Agora nós temos a capacidade então de guardar a lei de Deus? Até que ponto? Então a dicotomia de que Jesus havia feito algo estava destruída. Tá bom? Agora estamos para uma seção das Escrituras que expõe mais explicitamente essa morte. Quanto a você, você estava morto em suas transgressões e pecados, nos quais costumava viver, quando seguia os caminhos deste mundo e do príncipe que reinava no ar, o espírito que agora está trabalhando naqueles que estão desobedientes. Todos nós também vivemos entre eles uma vez, cumprindo os desejos de nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Como o resto da humanidade, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor que tem por nós, nos deu a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, conforme Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10. Então, nós estávamos mortos em transgressões, mas pela graça nós somos aceitos por Deus pela graça. E Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele em regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a incomparável riqueza da sua graça, manifesta aí a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, e não é por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que as fizéssemos. Então observe que Paulo usa esta dicotomia que Jesus faz. Ou você é uma pessoa justa ou você é um pecador. Se você é um pecador, então você está morto em suas transgressões. Se o homem estiver simplesmente doente, como afirmou claramente a perspectiva provisionista, teríamos uma compatibilidade nas Escrituras, pois Paulo não afirma que estamos doentes, mas mortos. Ele iria além do que Jesus estava ensinando. Portanto, temos que perguntar para os provisionistas: e a Escritura, ela é consistente? Se sim, então como a interpretação de Jesus dizendo que estamos doentes é consistente com o restante das Escrituras? Visto que claramente não vemos outra forma apresentada nas Escrituras a não ser que estamos espiritualmente mortos.
A única explicação é que Jesus não está dizendo que estamos simplesmente doentes, mas que a doença é terminal e estamos, para todos os efeitos, mortos. Mesmo alguém que morreu ainda está doente porque a doença ainda se apega ao seu corpo. Estar doente não necessariamente nega a morte. Não temos vida em nós. E essa falta de vida requer um motor externo para nos levar a uma vida espiritual. O motor em todo o caminho é o próprio Deus. Não é a liberdade libertária na mente de Paulo em relação à crença no Evangelho que estamos apresentando aqui. Deus, ele é o motor. É o consumidor da nossa fé e das boas obras que faremos. Então o que vimos é que simplesmente não podemos nos solidificar em um único versículo sobre essa suposta condição do homem estar doente. Não significa o que as escrituras estão dizendo. Uma hermenêutica adequada e fundamentada para a compreensão de diferentes textos, porque toda a escritura deve ser levada em conta ao interpretar a própria escritura. Não pegue um versículo isolado como fazem as seitas. Veja todo o contexto e veja o que textos isolados das escrituras não podem fundamentar doutrinas. Só um texto aqui e outro ali no Antigo Testamento você vai fundamentar uma doutrina? Não, não é assim que a Bíblia apresenta a doutrina. São um conteúdo vasto de versículos que forma uma doutrina, um ensinamento, uma passagem por completo. Você vai ter a doutrina. É por isso que muita gente confunde as escrituras achando que Deus realmente apoia totalmente o sinergismo. Porque ele vê versículos isolados, assim como as seitas. E nós não podemos nos sustentar em versículos isolados somente, mas sim numa boa hermenêutica, uma boa interpretação, como a Bíblia fala por si mesma, e ela não pode entrar em contradição. Então, queridos, é por isso que o provisionismo é tão perigoso. É por isso que o Dr. Flowers é tão perigoso, porque eles têm iludido muitos crentes americanos que estão em igrejas fracas, igrejas onde os pastores não ensinam doutrina, e o provisionismo vai crescendo na América e se espalhará por outros lugares. E até mesmo aqui no Brasil. Logo, logo você vai ter aí crentes provisionistas. Ah, agora eu sou provisionista. Como disse essa jovem no comentário que eu passei aqui de início para vocês, essa tal de Ciara, uma mulher norte-americana, ela escreveu num comentário abaixo do canal Provisionista. Ela disse: as pessoas têm dito calvinista ou arminiano, você tem que escolher. Agora eu tenho uma resposta. Eu sou provisionista. Muito obrigado por tudo isso. Então as pessoas já estão se contaminando na América com esta vertente herética, pelagiana e semi-pelagiana, conforme vamos ver nos próximos vídeos. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até o próximo estudo. Amém.